Boa noite, pessoal. Como vocês têm passado? Bom, gradativamente nós vamos saindo da nosso isolamento, né, social e vamos aos poucos retomando aí a nossa vida profissional. Eu espero que vocês estejam bem, com saúde, né? Esse é o meu desejo. E o nosso objetivo hoje é falarmos um pouquinho desse material que eu postei há pouco para vocês, que é a aula que fala sobre o ICMS, esse imposto famigerado, imposto mais alto que nós temos sobre os nossos produtos, sobre a circulação de mercadoria, assim por diante. Bom, alguns recadinhos então para vocês. Primeiramente, só lembrá-los que hoje é a data final para a resolução daquela atividade, né? Lembrando que a atividade que eu postei na semana passada, ela vale nota. É importante que vocês procurem fazer a resolução, não é nada tão complicado, eu acho que é possível vocês acessarem e fazerem aí a resolução do material que eu passei para vocês, que eu deixei lá no AVA, né? Então, acessem o AVA, quem não respondeu ainda, responda, vale de 0 a 10, né? Então, é importante dar uma atenção especial, que a data vence hoje, ok? Então, no final da nossa live de hoje, quem ainda não respondeu, por favor, entre lá e faça a resolução do exercício, ok? Bom, outra questão. Vou deixar para vocês hoje mais uma atividade. Daqui a pouco eu vou postar para vocês ali no AVA, mas já vou antecipar, né? Eu gostaria que vocês fizessem um comentário através de um texto, e vocês vão poder fazer esse comentário lá no AVA mesmo, como atividade, né? Sobre a alteração que nós tivemos nas alíquotas do ICMS aqui no estado de Santa Catarina, que passou a vigorar a partir do dia 1º, aprovada pela LESC, sancionada pelo nosso governador, né? Então, é importante que vocês observem essa atividade, porque primeiro vocês vão precisar ler alguns materiais, vão precisar ler aí algumas publicações via internet, fazer algumas leituras da legislação propriamente dita, da própria portaria, né? Que estipulou aí essa mudança de alíquota, entender um pouquinho e responder algumas perguntas que eu vou fazer lá para vocês e vocês vão respondê-las através de texto. Textualmente, vocês vão colocar aí a opinião de vocês, o que vocês encontrarem a respeito do conteúdo ICMS, ok? Bom, falamos então sobre os nossos regimes de tributação, falamos sobre o quanto cada tipo de empresa tem o seu impacto aí quando é feito a criação de um negócio, né, o ramo de atividade, o quanto isso pode impactar nos encargos tributários, nas questões tributárias das empresas, dependendo da forma com que ela é constituída, dependendo do ramo de atividade, e tudo isso influencia. Lembrando que nós verificamos aí a questão dos 3 principais regimes de tributação, que é o Simples Nacional, que a gente viu na última aula como se faz os cálculos, como, inclusive, depois eu tenho um adendo para fazer aí em relação à planilha de Excel que eu postei para vocês, tem uma diferencinha lá que eu preciso ajustar com vocês no DRE, mas depois eu menciono para vocês e mostro onde nós vamos ter que alterar. Bom, além do Simples Nacional, que a gente viu como se calcula, que a gente visualizou nosso exercício e também faz parte da atividade de vocês sobre o Simples Nacional, nós vimos que também nós temos aí mais outros 2 regimes de tributação, que é o lucro real e o lucro presumido. Ambos regimes são regimes que podem ser adotados nas empresas de forma geral, lembrando que o lucro presumido é para empresas que têm um faturamento um pouco menor, obviamente, e que tem algumas restrições para ser do lucro presumido. Não pode ser numa empresa financeira, não pode ser securitizadora, não pode ser nenhuma cooperativa, né? Então, tem algumas regras que a gente já passou para vocês e está no material que já foi postado para vocês anteriormente. E dentro dessa gama de regime de tributação, nós temos aí um item que é bem importante e que se torna bastante pesado dentro aí das questões tributárias, da carga tributária das empresas, que é o nosso ICMS. O ICMS é um imposto
que incide sobre a circulação de mercadorias e serviços de telecomunicação e transporte. Esse ICMS é um imposto estadual, e esse imposto, ele é um imposto que traz aí algumas dificuldades, principalmente pelo montante que ele representa, de todos os produtos que são comercializados e industrializados dentro do nosso estado ou dentro de qualquer estado do nosso país. Então, por que não dizer que o ICMS é o maior peso tributário que nós temos hoje dentro das organizações? Justamente aquelas que são indústria e comércio, né? Então, esse imposto é um imposto que é administrado pela Secretaria do Estado e é um imposto que é recolhido para o nosso governo estadual, para que a gente tenha aí as manutenções da máquina política, da máquina pública do nosso Estado, né? Compete ao Estado a administração desse imposto que é recolhido. Quem paga esse imposto? Não são as empresas, obviamente. Quem paga esses impostos somos nós, consumidores, né? Então, dentro de cada produto que nós temos, de cada produto que nós compramos no mercado, de cada produto que nós compramos aí no comércio de forma geral, nós vamos pagar um montante de ICMS. Esse ICMS, então, como eu falei, é o que representa a maior carga tributária. O que acontece com o ICMS? Ele é um imposto que a gente chama de não cumulativo, ou seja, é aquele imposto que eu tenho que recolher quando eu vendo, como indústria ou como comércio, mas eu também posso recuperar o montante que eu gastei ou que eu tive sobre a nota fiscal de compra, de entrada de mercadoria. Então, é um imposto que permite essa compensação, justamente para aliviar um pouquinho a alíquota, né? Porque, vejam, a alíquota, de forma geral, no nosso estado, até então, era 17% de ICMS, né? E as vendas para fora do estado, 12%. Então, sobre todo esse montante comercializado, a empresa que faz a comercialização, que tem as suas notas fiscais de saída, consegue recuperar parte desse imposto com as notas fiscais de compra. Por isso é muito importante que as empresas tenham um controle efetivo de todo o seu estoque e de toda a sua aquisição de mercadoria, porque ela consegue ter aí a recuperação de parte desse imposto, de parte desse tributo que é recolhido na venda de produtos. Lembrando que somente quem pode recuperar o ICMS pelo modo não cumulativo são as empresas tributadas pelo lucro presumido e pelo lucro real. Empresas tributadas pelo Simples Nacional não conseguem fazer nenhum tipo de recuperação desse imposto, ok? Então é bem importante lembrar desse ponto. Por isso que, quando se trata de ICMS, a complexidade maior está sobre os comércios e as indústrias do regime de tributação, lucro presumido e lucro real, ok? Bom, antes de eu passar aqui os slides que eu mandei para vocês, eu gostaria só de lembrá-los, né, que é importante vocês no chat aqui do nosso Hangout darem um alôzinho, darem um boa noite, né, ali no Hangout, para que eu tenha registrado aí a entrada de vocês, a frequência de vocês, porque nós vamos fazer as nossas chamadas de acordo com as entradas do Hangout, ok? Ou ainda com base na resolução das atividades. Mas eu peço que vocês deem uma boa noite ali no Hangout, só para a gente ter registrado isso, até para eu depois tirar um relatório e deixar anexado aos nossos materiais virtuais, que a nossa instituição está pedindo, né? Para que eu tenha aí registrado todos que entraram na nossa aula de hoje. Tá bom, gente? Bom, vamos começar então mostrando um pouquinho do nosso material de hoje. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é essa tela. Vamos compartilhar com vocês. Vou ver se eu consigo compartilhar. Vamos ver. Vocês estão conseguindo visualizar a tela de compartilhamento? Sim? Ok. Então, vamos lá. Bom, aqui nós temos um conceito sobre o ICMS. Então, fundamentando aquilo que eu já vinha falando desde o começo do nosso Hangout,
O ICMS é um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal, incidente sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipais e de comunicação. Esse imposto é não cumulativo, conforme previsto na Constituição Federal de 88, no artigo 155, inciso 2º, preâmbulo 2º, inciso 1º. Né? Então, o ICMS, ele além de incidir sobre as vendas de todo tipo de mercadoria, ele também incide sobre a venda de alguns tipos de serviço. Serviço este como de transporte. Então, as transportadoras, elas não contribuem com ISS, que é o Imposto sobre Serviço, mas sim sobre o transporte incide o ICMS. Por quê? As transportadoras têm a função, obviamente, de recolher esse imposto por entender-se que, além do valor da mercadoria que se tem hoje, né, o ICMS, ele também incide sobre o transporte, porque o transporte é uma extensão ou ainda uma necessidade para que a mercadoria chegue até o cliente. Então, entende-se que esse tipo de serviço, ele está agregado à comercialização do produto, por isso ele incide ICMS. Além disso, a questão das telecomunicações, então, todo tipo de serviço de telecomunicação, telefonia, internet, todos esses serviços, eles têm uma incidência de ICMS também, inclusive com uma alíquota um pouco maior, de 25%. Além disso, os serviços de energia elétrica, eles também possuem a incidência de ICMS, tá? Porque é também entendido como uma comercialização, como uma extensão de uma comercialização para que a empresa possa ter os produtos sendo transportados ou, obviamente, chegando até as empresas, né? Então, por isso, o ICMS ele tem essa característica aí sobre alguns tipos de serviço, ok? Bom, o ICMS, ele tem tanto o ICMS quanto o IPI, mas agora falando mais do ICMS, ele tem uma característica muito importante, que é a questão da seletividade de alíquotas. O que vem a ser essa questão de seletividade? No artigo 155, no inciso 3º, né, do preâmbulo 2º da Constituição, entende-se que, apesar do ICMS ser um imposto sobre circulação de qualquer tipo de mercadoria, para algumas mercadorias que são consideradas como mercadorias essenciais para a sobrevivência humana, principalmente aqueles da cesta básica, o ICMS ele tem que ter uma alíquota reduzida, ou ainda até mesmo uma isenção de alíquota. Então, esse é um princípio da seletividade. Dessa forma, a gente tem como um exemplo, que eu coloco aqui no slide para vocês, o leite é uma mercadoria de consumo popular, tributado em Santa Catarina, com alíquota de 12%. Os combustíveis são tributados a uma alíquota de 25%. Porque entende-se que o combustível, ele é, teoricamente, um item que não é necessário para a sobrevivência humana. Agora, por exemplo, alguns itens da cesta básica, como arroz, feijão, alguns tipos de carne, alguns tipos de peixe, eles são essenciais para a alimentação e para a sobrevivência humana. Então, eles seguem o princípio da seletividade, eles acabam tendo uma alíquota reduzida de ICMS ou ainda uma alíquota zerada, né? Ou ainda uma isenção de alíquota, ok? Então, esse é o princípio da seletividade. Como todo imposto, nós precisamos entender qual é o fato gerador. Então, o fato gerador do ICMS são todas as operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Aí vem algo que a gente fica sempre naquela dúvida, poxa, mas a panificadora, o restaurante, eles fabricam um produto? Teoricamente, sim, mas, na prática, é tido como uma mercadoria de circulação, ou seja, é um produto consumido pelo consumidor final e ele precisa, obviamente, ter o ICMS e não incide o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado.
Também, prestações de serviços de transporte interestaduais, intermunicipais, por qualquer via de pessoas, bens, mercadorias ou valores. A prestação onerosa de serviços de comunicação, como eu já falei para vocês, inclusive a geração e a emissão, recepção e transmissão e retransmissão, e a repetição e ampliação de comunicações de qualquer natureza. Então, todo tipo de empresa, de internet, provedores, sinais de internet via rádio, via cabo, via satélite, tudo isso gera, obviamente, ICMS a pagar. O recebimento de mercadorias destinadas a consumo ou integração ao ativo permanente, oriundas de outra unidade da federação, também gera um ICMS complementar. E esse ICMS, quando eu recebo a mercadoria, esse ICMS recebido de mercadoria, ele não possibilita, dependendo, quando é para uso e consumo, ele não possibilita a recuperação desses impostos, né? Então, é bem importante observar para que eu vou utilizar o produto. Conforme a forma que eu vou utilizar, ou para que eu vou utilizar, eu não tenho, obviamente, a recuperação do ICMS nessa nota fiscal de entrada. A utilização por contribuinte de serviços cuja prestação se tenha iniciado em outro estado ou no Distrito Federal e não esteja vinculada à operação ou à prestação subsequente, que no caso, que não esteja sujeita à substituição tributária. A entrada de bem ou mercadoria importado do exterior, então todo tipo de importação que eu venha a efetuar, eu preciso fazer, obviamente, uma nota fiscal de entrada, ou seja, eu preciso fazer a nacionalização desta mercadoria. E no momento que eu vou fazer essa nacionalização, eu preciso tributar o ICMS, além de outros impostos. Mas o ICMS é um dos mais importantes e principais aí dentro dessa questão da nacionalização de mercadoria. Então, todo tipo de importados requer, obviamente, a tributação do ICMS, seja por pessoa física ou jurídica. Ainda que não seja um contribuinte que tem inscrição estadual, pode ser até um prestador de serviço, né, que não tenha inscrição estadual nesse momento, mas ele vai precisar, na hora de fazer a nacionalização, fazer o recolhimento do ICMS sobre essa mercadoria, que é independente da finalidade. Sobre os serviços prestados no exterior, ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior, então, quando eu faço uma importação de serviço do mercado externo, eu também preciso recolher o ICMS, que é também a nacionalização desse serviço, né? Não é muito comum, mas acontece. E sobre a entrada no território do Estado em operação interestadual de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização. Ok? Então, esses são os fatos geradores do ICMS. Além dos fatos geradores, nós temos alguns itens que não possuem incidência de ICMS. Estão classificados como produtos adquiridos, mas que têm isenção de ICMS. Essas isenções estão a cargo de livros, jornais, periódicos e o papel destinado à impressão. Então, todo tipo de material didático, material de leitura, todo tipo de livro, todo tipo de impresso que seja utilizado para o desenvolvimento da cultura, do conhecimento, ele tem isenção de ICMS. Professor? Oi. Tem uma pergunta ali que a Maria fez. Pode dar uma olhadinha, por favor? Vamos lá. Obrigada. Deixa eu entrar lá no nosso Hangout. Deixa eu ver aqui. No caso da importação, eu devo fazer uma nota de entrada ou apenas o recolhimento do imposto? Não, nesse caso, todo tipo de mercadoria que eu importo, sendo eu pessoa jurídica, eu preciso fazer uma nota fiscal de entrada, não basta apenas recolher o imposto, né? Então, eu preciso, para nacionalizar esse produto, eu preciso fazer uma nota fiscal reconhecendo a entrada da mercadoria dentro do meu estabelecimento. E a forma que eu tenho de fazer esse reconhecimento
da mercadoria do estabelecimento é justamente fazendo a nota fiscal de entrada. Então, quando eu vou fazer lá o chamado desembaraço aduaneiro, quando a mercadoria chega no porto, no aeroporto e assim por diante, na alfândega, né? Eu preciso, na hora de fazer esse desembaraço, um dos documentos exigidos para que a mercadoria seja liberada, né, da aduana, é justamente a nota fiscal de entrada. Então, não existe uma forma só de pagar o tributo sem pegar a mercadoria. É necessário fazer uma nota fiscal de entrada. Isso para pessoas jurídicas. As pessoas físicas, elas precisam importar por intermédio de alguém, ou do correio, ou de algum outro tipo de empresa que faça essa importação. Então, na hora que a mercadoria chega, essa empresa é responsável em fazer também uma nota fiscal de entrada, ou seja, uma nota fiscal de regulamentação, regularização dessa mercadoria no nosso país, certo? Então, independente dos casos, é preciso ter um documento fiscal para reconhecer a entrada do material, né, do produto dentro do nosso país. Ok? Podemos continuar? Bom, quando eu falo de não incidência, eu estou falando, então, também de operações interestaduais relativas à energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos deles derivados, quando destinados à industrialização ou à comercialização. Operações com ouro, quando definidos em lei como ativo financeiro ou como instrumento cambial. Então, tem algumas empresas que operam com a compra e a venda de ouro, né? Então, não compra o ouro para a produção, ele compra o ouro como um ativo financeiro. Então, nesse caso, não existe incidência de ICMS. E vai existir, obviamente, outros impostos que são impostos voltados à questão financeira, imposto sobre operação financeira, que é o chamado IOF. Depois, operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas na prestação de serviço pelo próprio autor da saída, de serviço de natureza, de qualquer natureza, definido em lei complementar, como sujeito ao imposto de serviço de qualquer natureza. No caso de competência do município, ressalva-se, então, as hipóteses previstas na mesma lei complementar. Neste caso, eu estou falando aqui de mercadorias que eu faça a comercialização para alguma empresa e que eu utilize numa prestação de serviço, que é o caso das empreitadas globais. Não sei se vocês já ouviram falar de empreitada global, mas nós vamos, quando falarmos de ISS, Imposto sobre Serviço, nós vamos tocar nesse assunto. Antecipadamente, já falo para vocês, empreitada global por exemplo, uma empresa de construção civil, de engenharia civil. Ela tem a atividade de operação com mercadorias dentro da comercialização, obviamente, e ela vai fornecer tijolo, areia, cimento, uma série de materiais, além de fazer toda a administração da obra, toda a execução da obra. Então, é o que a gente chama de empreitada global, ou seja, engloba mão de obra e engloba material. Então, quando eu faço a venda ou a transferência desse material da minha empresa, do meu estoque, para a prestação de serviço, não vai ter incidência de ICMS, ok? Vai ter, sim, a incidência de ISS, dependendo da empreitada global, 50% do valor total da nota de serviço, eu vou tributar ISS, os outros 50% não vai ter tributação, nem de ICMS e nem de ISS. Ok? Então, esse item aqui que fala de operações relativas a mercadorias, quando se destinam na utilização de prestação de serviço. Ok? Ainda, operações de qualquer natureza que decorra de transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie. Quando se trata de transferência de bens, de propriedade, né? Eu também não vou ter ICMS, porque não se trata de uma venda, né? Por exemplo, quando eu vendo um imobilizado, quando eu faço a venda de um imobilizado, eu não tenho incidência de ICMS. Então, por isso que geralmente as empresas, quando vão fazer venda de máquinas e equipamentos, né, eles emitem uma nota fiscal, mas o ICMS nessa nota vai ser isento, vai ser zerado, não vai ter imposto estadual a pagar, ok?
Operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia, inclusive operações efetuadas pelo credor em decorrência do inadimplemento do devedor. Aqui, quando eu falo de alienação fiduciária, eu estou falando de locação de máquinas, equipamentos, de bens, né? Quando eu faço um leasing, por exemplo, eu não tenho ICMS, né? Porque se trata de uma alienação, ou seja, de um aluguel. E quando é aluguel, não há incidência nem de ISS, muito menos de ICMS. Operações de arrendamento mercantil, não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário. Operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de bens móveis, salvados de sinistro para companhias seguradoras. Então, quando eu faço a comercialização de um bem sinistrado, um veículo, e ainda da própria indústria, quando eu tenho sucatas, aquelas sucatas, aquele material que teve uma avaria, né, ele pode ser comercializado, ele vai ter, então, uma não incidência de ICMS. Vendas para o mercado interno com fins específicos de exportação. Então, quando eu faço venda de mercadoria para exportação, seja venda para uma comercial exportadora ou ainda uma venda direta para o mercado externo, eu tenho 0 de ICMS, ou seja, não vou ter incidência de ICMS. Tá claro para vocês até aqui, gente? É bem importante a gente observar quando não há incidência, porque são vários fatores que têm não incidência, né? E às vezes é uma dúvida que o nosso cliente no dia a dia acaba tendo, né? Tem cliente que às vezes vai vender um equipamento de imobilizado e fica, meu Deus, e agora? Quanto que eu faço? Vai ter ICMS? Vai ter... Enfim, essas dúvidas a gente precisa estar preparado para poder sanar do nosso cliente, né? Bom, o que é a base de cálculo do ICMS? Então, nós precisamos entender. Lembram que todo tipo de tributo ele tem alguns itens que fazem ele existir, que é o fato gerador, o contribuinte, a alíquota, né? E a base de cálculo é a alíquota. Então, nós precisamos entender qual é a base de cálculo do ICMS. Então, a base de cálculo do ICMS são as operações de circulação de mercadoria, que é o valor da operação, nessa incluso o valor dos seguros, juros e demais despesas, inclusive os descontos concedidos sob condição. Então, se vocês forem observar na hora de receber uma nota fiscal lá na empresa, onde vocês trabalham, no escritório, enfim, a nota fiscal de entrada, às vezes vem, dependendo de onde vem essa mercadoria, vai vir destacado frete, vai vir destacado também seguro. Então, tanto sobre frete quanto seguro, vai ter incidência de ICMS. Então, é importante a gente observar esses detalhes, porque isso são itens que, na hora de fazer a entrada da mercadoria e da nota fiscal, eu preciso lembrar para poder lançar no sistema de forma correta. Imposto sobre produtos industrializados, IPI, não integra a base de cálculo do IPI, quando o produto for destinado à comercialização do destinatário ou aplicado como insumo na industrialização de um novo produto destinado à venda. Então, por exemplo, eu comprei uma mercadoria de uma indústria, nessa nota fiscal vai ter IPI. Então, o ICMS, ele não incide sobre o IPI. O IPI, ele precisa ser tirado do valor total da nota, para que eu, então, possa calcular o ICMS dessa entrada. Da mesma forma, quando eu vou vender a mercadoria. Eu faço o cálculo da nota fiscal, considerando o IPI sem ICMS, porque senão eu vou gerar imposto sobre produto industrializado sobre um imposto, né? Então, isso não é correto. Por isso, quando eu faço a entrada de produtos que vão ser utilizados na minha produção, eu tenho que lembrar de excluir o IPI da minha base de cálculo, ok? Na hipótese do adquirente comprar os produtos para o seu uso ou consumo do estabelecimento ou integração do seu ativo permanente, o IPI também integrará a base de cálculo do ICMS. Então, aí vem a diferença. Quando eu compro, eu sou uma indústria, um comércio revendedor, né? Mas principalmente quando eu sou uma indústria, eu compro de uma outra indústria uma mercadoria. E esses
itens que eu comprei não vão fazer parte do meu uso ou consumo dentro do meu estabelecimento, o IPI não vai integrar a base de cálculo do ICMS. Agora, quando é um produto que eu estou comprando de uma indústria para utilização própria, ou seja, para bem próprio, para uso e consumo da minha empresa, o IPI vai integrar a base de cálculo do ICMS. Tá? Então, são os produtos de uso e consumo. Então, é bem importante lembrar desse detalhe, está previsto em lei, e eu preciso, obviamente, na hora de fazer a entrada, saber diferenciar. Por isso que é importante, quando a gente trabalha na escrita fiscal, nós temos algo que o nosso cliente nos identifique se a nota fiscal que ele recebeu é uma mercadoria para uso e consumo ou uma mercadoria para uso na industrialização ou na comercialização. Tá? É bem importante lembrar desse detalhe, porque a incidência do ICMS ele está atrelado a essa condição. Aqui nós temos uma tabelinha, que é uma tabela prática que vocês vão usar, até porque nós vamos ter algumas atividades envolvendo ICMS, e vocês vão poder usar essa tabelinha como uma forma de consulta, para saber a base de cálculo do imposto, ou seja, a base de cálculo do ICMS. Então, quando o remetente, quem está emitindo a nota fiscal, é um estabelecimento comercial, está vendendo para um outro estabelecimento comercial, que é o destinatário, com o objetivo de revenda, a base de cálculo desse ICMS vai ser o valor total da nota. Quando o remetente é uma indústria, está destinando essa mercadoria para um comércio com o objetivo de revenda, vai ser o total da nota fiscal menos o IPI, porque o objetivo dessa mercadoria não é o uso e consumo, e sim, o objetivo é revender. Quando um estabelecimento industrial vende para um estabelecimento industrial com objetivo de industrialização, ou seja, para que esse produto ainda sofra transformação, a base de cálculo é o total da nota menos o IPI. Quando eu tenho um estabelecimento industrial que está vendendo para um estabelecimento comercial com objetivo de consumo de quem está comprando a mercadoria, o total da nota inclui também o IPI como base de cálculo do ICMS. Quando eu tenho um estabelecimento industrial vendendo para um outro estabelecimento industrial com objetivo de uso e consumo, então o total dessa nota fiscal vai ser com IPI servindo como base de cálculo do ICMS. Nesse caso da indústria para a indústria, ou da indústria para o comércio, uso e consumo, a gente tem como um exemplo muito claro a questão dos produtos de limpeza, né? Então, quando eu sou uma indústria, estou adquirindo de uma outra indústria de produtos de limpeza, material que eu vou usar para a limpeza de forma geral da minha empresa, esse material, esse produto, essa nota fiscal, a minha base de cálculo vai ser com o IPI. E eu não vou poder me creditar desse imposto, desse ICMS, né? Porque ele é um ICMS definitivo sobre a nota fiscal, porque eu sou o último consumidor do produto e eu não vou comercializar essa mercadoria para ter como repassar esse ICMS, né? Quando eu sou um estabelecimento comercial e eu estou vendendo para um não contribuinte, ou seja, para uma empresa prestadora de serviço ou ainda para um consumidor final, que é uma pessoa física, não importa o objetivo desta mercadoria, da comercialização dessa mercadoria, a incidência do ICMS vai ser sobre o total da nota. Então, não sei se vocês já enfrentaram essa dificuldade, existem empresas que às vezes estão adquirindo uma mercadoria, mas elas não possuem inscrição estadual. O fato dela não possuir inscrição estadual quer dizer que ela é um não contribuinte de ICMS, né? Não que ela não tenha que pagar o imposto, mas ela não consegue fazer operações de compra e venda com destaque de ICMS, porque ela não pode recuperar esse ICMS. Então, neste caso, esse contribuinte é um consumidor final. Ele não tem o objetivo de comercializar, porque ele não possui inscrição estadual. Então, o ICMS vai incidir sobre o total da nota. Tá? Da mesma forma, estabelecimento industrial vendendo para um consumidor final. Vai ser o total da nota, incluindo o IPI. A base de cálculo do ICMS vai ser o total da nota com IPI.
Por isso mesmo que muitas indústrias acabam não vendendo para uma pessoa física diretamente, né, para o consumidor final direto, né? Geralmente utilizam as revendas, né, as empresas comerciais revendedoras, ok? Então, essa tabelinha, ela nos ajuda a entender em que momento eu tenho a incidência de ICMS e como eu vou identificar essa incidência, tá? É bem útil, é bem importante vocês terem ela sempre à mão, ok? Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho da base de cálculo para importação de mercadorias. Já tínhamos mencionado lá anteriormente, mas aqui nós temos uma definição para deixar bem clara essa questão. Nas operações de importação, o ICMS será calculado e recolhido por ocasião de desembaraço aduaneiro de importação, e sua base de cálculo será composta pelo valor aduaneiro, ou seja, o valor da mercadoria em moeda estrangeira, mais frete e seguros internacionais convertidos em reais. Aí eu tenho que fazer a conversão do câmbio, né? Observo qual é a moeda que eu estou importando, se dólar, se euro, né? Faço a conversão em reais. E com base na taxa de câmbio da data de desembaraço, eu faço essa conversão. Aí eu vou acrescentar nesse material, com o seguro, com o transporte, eu vou acrescentar ainda os impostos sobre importação, chamado II, o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, e ainda PIS e COFINS. Juntando tudo isso, eu vou ter uma base de cálculo do ICMS. Então, quando eu faço a importação de mercadoria, eu tenho uma incidência de ICMS sobre ICMS. Né? Pasmem vocês, o governo ele tenta fazer com que as empresas, de forma geral, não façam importação de mercadoria. Primeiro que tem todo esse trabalho, esse aparato da questão do desembaraço aduaneiro. E ainda, as taxas de impostos acabam ficando mais elevadas por conta de toda a incidência e base de cálculo dos impostos. Então, a base de cálculo do ICMS incide também o ICMS, né? Eu tenho aqui um modelo para vocês verem como é que funciona. Então, vejam, o preço da mercadoria chegando no porto, né, para o desembaraço, mais frete, mais seguro, eu tenho o valor CIF, né? Ou seja, o valor da mercadoria entregue. Aí eu vou converter pela taxa de câmbio para chegar a um valor aduaneiro, ou seja, o valor em reais. Sobre esse valor, eu vou ter imposto de importação, IPI, PIS e COFINS, chega a um valor sem o ICMS. Aí eu encontro a base de cálculo do ICMS, aplico o valor do ICMS, e daí eu faço o total da nota fiscal de importação, né? Então, é uma memória de cálculo aqui de como funcionam as incidências para chegar à base de cálculo de mercadoria importada, né? Então, é bem importante lembrar que, nesse caso de importação, o ICMS incide sobre todos os impostos. Imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, para que eu consiga, então, chegar à minha base de cálculo do ICMS. O diferencial de alíquota eu vou deixar para a nossa próxima aula, ok? Porque eu gostaria que vocês primeiro fizessem uma pesquisa sobre a questão da mudança da legislação do ICMS que nós tivemos aqui no governo do estado de Santa Catarina, promoveu aí para a gente uma mudança bem significativa na questão das alíquotas, né? Então, se vocês forem ver a alíquota de ICMS, a alíquota interna, ela era de 17%. E o governo procurou fazer uma alteração para que essa alíquota mudasse para 12%, uma redução aí de 5%. Porém, obviamente, não é tão simples assim como a própria mídia divulgou, né? Essa mudança de alíquota de ICMS, ela acontece sim, mas não são em todos os tipos de produtos, nem mesmo em todos os tipos de consumo. Então, é bem importante que as empresas estejam antenadas em que momento ela vai ter uma alíquota de 12% e em que momento ela vai ter uma alíquota de 17%. Essa mudança, ela veio com o objetivo de concorrer aí com os outros estados. Por quê? Muitas empresas estavam trazendo matéria-prima, material para
comercialização e industrialização de outros estados. Porque o que acontece? Quando eu compro uma mercadoria de outro estado, eu também posso me creditar do ICMS e consigo me creditar em 12%. E o governo entendeu que, reduzindo a alíquota, eu teria aí uma concorrência maior com os outros estados e faria com que as indústrias, as revendas, né, priorizassem aí a aquisição de mercadoria do estado de Santa Catarina, ou seja, de indústrias daqui, de comerciantes daqui, certo? Então, essa mudança na legislação, que foi trazida aí pela lei, deixa eu dizer para vocês qual é a lei 17.878, tá? 17.878 é o número da lei, que trouxe aí essa mudança dentro do nosso estado, né? Então, foi uma mudança bem significativa, ela é bem recente, começou a vigorar agora a partir do dia 1º nas empresas, né? Então, é bem importante a gente se aprofundar um pouco nisso. Nosso próximo encontro nós vamos tratar um pouco mais diretamente dessa questão. O Marcel está perguntando aqui, quando um MEI compra de uma indústria, né, como fica a questão do ICMS? Se existe alguma questão de poder se creditar. Da mesma forma que o Simples Nacional, empresas do Simples Nacional, os MEIs, eles também têm essa mesma característica de Simples Nacional. Então, quando eu sou MEI e eu compro uma mercadoria para revender, eu não posso me creditar de ICMS. Por quê? O único imposto que eu pago como microempreendedor é aqueles R$60 lá, 59 alguma coisa, né? E lá dentro já está previsto o ICMS sobre o meu faturamento. Então, independente de quanto eu vender, eu vou contribuir com uma taxa fixa de ICMS. Dentro daqueles 50 e poucos reais, lá tem R$5 alguma coisa que é ICMS. Então, independente se eu vender R$1.000, R$2.000, 5.000, 6.000, eu vou contribuir com o mesmo valor, a mesma taxa de ICMS, dentro daquela alíquota da guia DAS do MEI. Quando eu compro mercadoria, eu não posso me creditar desse imposto, ok? Que é o mesmo que acontece quando eu sou uma empresa tributada pelo Simples Nacional, né? Eu tenho uma alíquota fixa lá sobre o meu faturamento, ok? E essa alíquota dentro daquela partição que a gente viu dentro do anexo do Simples Nacional, tem uma partição, né? ICMS geralmente é 35% da alíquota, representa ICMS. No MEI tem uma parte também daquele recolhimento, que também representa o ICMS e não permite a recuperação de imposto. Ok? Bom, gente, sobre o ICMS, então, hoje, que nós tínhamos para tratar essa questão, eu gostaria, então, que depois vocês observassem o material. Eu vou postar daqui mais um pouco essa atividade para vocês. Não é necessário, de repente, fazer hoje, mas no decorrer da semana, eu gostaria que vocês trabalhassem em cima dessa atividade. É uma atividade extremamente simples, mas que requer aí uma questão de leitura, de busca de informações, tá? Então, eu vou pedir para que vocês façam uma pesquisa antes, obviamente, de responder as perguntas lá e de fazer o arrazoado de vocês em relação ao conteúdo dessa mudança de alíquota de ICMS dentro do nosso estado, ok? Eu gostaria também de só salientar, como eu havia dito para vocês, em relação àquela correção do exercício do Simples Nacional. A Maria fez um comentário para mim, né, Maria? E eu fiquei de responder no seu WhatsApp, acabei não respondendo, mas eu vou responder por aqui, para que fique mais fácil. A Maria me fez lembrar de um detalhe que eu havia esquecido, tá? Que é a questão do DRE, no exercício número 5, lá do nosso, da resolução dos nossos exercícios sobre Simples Nacional, a empresa, o exercício número 5, pediu um DRE para vocês, né? Então, eu só quero retificar a informação. Deixa eu colocar aqui tela. Vamos colocar aqui, deixa eu colocar aqui o Excel aqui para vocês visualizarem. Ó, então, o que acontece? Aqui dentro nós pedimos um DRE, né?
para que a gente tivesse aí um histórico e também uma resposta de quanto a empresa tem de resultado operacional líquido, com a questão encontrando a alíquota efetiva, com a questão do imposto e assim por diante. Então, nós calculamos lá a receita bruta, o imposto, e nós temos como custo do serviço, né, aqui, o salário bruto e o CPP. Então, o salário dos nossos funcionários e o INSS, né, patronal, que precisava ser calculado à parte, porque essa empresa, ela foi tributada aqui pelo anexo 5, né? Aliás, deixa eu ver, é anexo... E o INSS patronal, ele está sendo calculado à parte. Aqui é uma alocação de mão de obra, anexo 4, né? Não é anexo 5, anexo 4. E quando eu faço Simples Nacional pelo anexo 4, eu preciso recolher 20% de INSS patronal, né? À parte, na guia lá, GPS, na hora que eu faço o cálculo da folha de pagamento. E eu me esqueci completamente de colocar aqui o FGTS, né? E a Maria Aparecida me fez uma pergunta, né? Se não teria que ter aqui o FGTS também dentro do meu cálculo para compor o meu DRE. E a Maria está totalmente correta, Maria. Muito obrigado pela tua observação. Nós temos aqui que calcular ainda 8% de FGTS. Então, o valor que eu vou ter aqui de custo com serviço, além do salário bruto e do INSS patronal, eu vou ter que somar também o meu FGTS, incidente sobre salário. Isso vai fazer com que eu tenha um custo maior e, obviamente, um resultado um pouquinho menor. Então, o meu lucro operacional é de 60.978,40, lucro líquido operacional, né? Ok? Então, é só uma observação. Não influencia na forma de cálculo do Simples Nacional, a forma de cálculo continua a mesma, só mudou mesmo na hora de apurar aqui o nosso DRE. Ok? Então, essa é a explicação que eu queria só retificar aqui para vocês, né? Para que não ficasse aí na dúvida, como a Maria levantou, e bem observado, né? É importante a gente colocar de forma correta essas informações, porque no dia a dia a gente precisa lembrar desses detalhes. Ok? Bom, gente, a nossa aula de hoje seria isso. Eu gostaria que vocês dessem mais uma lida nesse material do PowerPoint que eu mandei para vocês, né? Se preparassem até para a próxima aula, né? Quisessem ler mais alguma coisa sobre DIFAL, que é o diferencial da alíquota, e também sobre substituição tributária, e que nós vamos tratar na próxima aula. E também nós vamos observar como se calcula ICMS na hora de emitir nota fiscal. Então, nós vamos colocar na prática essa questão do ICMS na nossa próxima aula. Tá bom, gente? Eu agradeço a atenção de vocês. Desejo uma boa noite, um bom descanso para vocês. E procurem aí não deixar para a última hora, né, na hora de fazer as atividades, tá? Vai ficar aberta para vocês resolverem até a próxima semana, tá bom? Tudo de bom para vocês. Até semana que vem, nos encontramos aí nesse mesmo horário. Tá joia? Um abração.